Bom dia, bom dia, bom dia, 9 horas da manhã e 7 minutos, horário oficial de Brasília, dia 15 de fevereiro do ano de 2022, o único 15 de fevereiro do ano de 2022 da história da humanidade, da história da sua vida. Saiba que esse dia ele contém dentro dele uma linda lição de vida que, se nós abrirmos a nossa percepção, nós vamos entender muito mais sobre a vida do que nós temos aí a plena consciência, o pleno conhecimento, e que nós vamos resolver muitos problemas que existem no nosso entorno, que existem aí na nossa história e que existem dentro de nós, a partir do momento em que nós simplesmente percebemos as grandes lições que cada dia nos oferta. E tem uma lição que é inerente à existência de todos os dias, tem um conhecimento que você não pode deixar de obter, uma vez que o dia, todos os dias, ele obtém um único e absoluto conhecimento que vai mudar completamente a sua história de vida, que vai mudar completamente o seu comportamento perante a vida. Reconhecemos o fato, todos nós, de que um dia é absolutamente único em nossas vidas. Não adianta nós tentarmos fazer tudo que nós pudermos, toda a força do mundo, né? Nós jamais poderemos aprisionar um dia, né, nas nossas vidas, uma vez que ele vem com uma duração, né, inicial e uma duração final garantida. Após 24 horas, você vai ter que se desapegar desse dia. Após 24 horas, esse dia não vai mais fazer parte da sua vida, a não ser nas suas lembranças, a não ser nas suas memórias, mas pode ter certeza, o dia de ontem já se foi, nunca mais voltará, e o próximo dia já se apresenta hoje. No caso, 15 de fevereiro, é o dia que se apresenta, ou seja, a incorrência do prosseguimento da vida e do prosseguimento da nossa história, traz dentro de si um importante conhecimento que todos nós devemos entender, para que a gente possa entender de que forma nós estamos nos comportando e por que muitas vezes nós vivemos aí em situações de angústia, de sofrimento, né, de desespero, e por que a nossa vida não anda. Se muitas vezes, né, se todos os dias continuam o seu prosseguimento normal, por que nós não estamos com a nossa vida avançando para frente, andando, mudando, alterando como nós gostaríamos que alterasse? Por que nós ficamos carregando dentro de nós muitas vezes os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, vivenciando as mesmas circunstâncias das quais nós queremos nos livrar? Porque nós estamos, de certa forma, parados no tempo, se o tempo propriamente dito, ele não deixa de correr, se os dias não deixam de correr, porque nós não estamos conseguindo os avanços que nós gostaríamos de obter na nossa história, porque nós não estamos conseguindo mudar nossas situações, mudar nossas emoções prioritárias, primordiais, aquelas que não saem de dentro de nós. Por que nós não conseguimos, um dia depois do outro, né, acompanhar esse movimento de mudança, de alteração? Tudo é novo a partir de um novo dia. Tudo é diferente a partir de um novo dia, menos dentro de nós, menos nas nossas vidas, que parece que tudo sempre é o mesmo dia, as mesmas incorrências, os mesmos movimentos. O fato de todo dia, né, haver uma renovação e de que aquele dia que passou ele vai-se embora, simplesmente ensina para a gente o entendimento maior sobre a vida, a respeito do desapego, a respeito daquilo que nós temos que cortar nas nossas vidas. Nós temos muita dificuldade de cortar coisas, pessoas, pensamentos e sentimentos
nas nossas vidas. Temos todas as dificuldades do mundo para fazer isso, nos agarramos a essas coisas. Então a vida vem nos ensinando, cortando, todo dia os nossos dias para começar a grande lição da existência que ela nos fornece diariamente, que a gente, na desatenção dos nossos dias, não nos ligamos nisso. E no correr da nossa história, a vida vai fazendo com que nós que não conseguimos nos desapegar de uma série de coisas, pessoas, circunstâncias, pensamentos, emoções, nós tenhamos que à força nos livrar, uma vez que a vida então resolve vir e dar um corta naquela história, naquilo que está acontecendo, o exemplo da finitude humana, nesta existência terrena, nos ensina muito sobre isso, Nós sempre chegaremos em determinado ponto, todos nós, chegaremos em determinado ponto que nós teremos que nos despedir de certas pessoas. A vida vai dizer corta para a existência dessas pessoas, e para a nossa própria vida um dia nós vamos ganhar um belo corta, e vamos ter que também nos desapegar de tudo. Ou seja, a vida nos ensina que nós temos que aprender a cortar. Essa é uma mecânica que funciona no cinema e na televisão, que é a fonte de muita angústia de muitas pessoas, na hora de realizarem suas novelas, seus filmes, e para todos os seres humanos a grande dificuldade para realizar um lindo filme da história de suas vidas. Uma das grandes angústias de todos nós profissionais que vivemos na ilha de edição, que é justamente o lugar onde nós temos que cortar coisas, cortar aquilo que foi gravado, cortar cenas, cortar falas, Estamos sempre ali lutando contra o tempo de um capítulo ou contra o tempo de um filme, E não tem jeito. Vocês que de repente não têm esse conhecimento, não viveram isso que eu vivi durante muitos anos, é um dos momentos mais angustiantes para qualquer diretor, para qualquer pessoa, Aquele momento do corta, E esse momento ele se espalha por todo o processo de realização de um filme ou de uma novela. Corta-se o texto, corta-se atores e atrizes, corta-se propostas, ideias de roupas, de cenário, cortam-se locações, corta-se a verba, corta-se o dinheiro para você fazer o projeto, cortam-se cenas, tudo se corta no projeto de realização de um filme, de realização de uma novela. E aí você vai vendo os profissionais todos vivendo lá os seus momentos de angústia, desespero e frustração por estarem sendo cortados, ou por coisas que eles necessitavam na cabeça deles serem cortadas. O desapego, é um treinamento que nós exercemos na nossa área cinematográfica. Tem um mestre que me ensinou muito sobre isso, que ele falava assim: o fazer novela é a arte da frustração, ou seja, a arte de você administrar a sua frustração, porque não vai dar tempo de fazer tudo que você quer, você não vai ter disponível todos os recursos que você quer, e você vai ter que cortar muita coisa da sua obra, muita coisa daquilo que você fez e se apegou àquilo, se apegou a cenas, se apegou a momentos, se apegou a uma série de coisas, você vai ter que cortar. Hoje, 15 de fevereiro, é o Dia Internacional do Corte. Hoje nós vamos aprender a cortar. Quando nós começamos a desenvolver a nossa habilidade em cortar, nós simplesmente estamos retirando de dentro de nós e das nossas vidas o peso que nós impomos a nós mesmos, e que justamente causa, o sacrifício do caminhar na nossa vida e na nossa existência. Isso é uma das coisas mais difíceis, de serem feitas por nós, seres humanos, e pelas pessoas que trabalham nas áreas. As pessoas,
quando vai cortar a cena de um diretor, né, que fez lá aquela cena com todo o capricho, ele entra num desespero, não, mas essa cena não pode cortar essa cena. Aí você fala, por que não pode cortar? Qual a explicação racional, lógica, para você não cortar essa cena? Essa cena é linda, você fala, mas para a história, ela está alimentando, ela está transformando essa história numa história melhor, ela está fazendo com que esse capítulo fique mais emocionante, empolgante, mas isso vai servir ao espectador, isso vai ser bom para a obra, ou é simplesmente porque você achou essa cena fascinante, você se gastou fazendo e você emocionalmente está vinculado a essa cena? Tinha um outro grande mestre meu que era implacável nesse negócio de cortar. Ele saía metendo a faca, a gente falava que era o Roberto Talma, e a gente falava que estávamos dando uma talmeada na edição, ou seja, a gente vinha com a tesoura deste tamanho e saía cortando tudo sem dó nem piedade, sem dó nem piedade, e realmente sempre que a gente enfiava a tesoura no projeto, o projeto corria muito melhor, muito mais leve, muito mais bacana, muito mais agradável, a coisa realmente ficava infinitamente melhor. Daí vem a dificuldade que nós seres humanos temos de cortar a nossa existência atual para que nós possamos passar para um próximo estágio de vida, cortar sentimentos. Isso é uma das coisas mais difíceis que um ser humano tem para fazer na sua vida. O tamanho do apego inconsciente que pessoas têm aos sentimentos que as prendem ao passado, a pessoas, a coisas, as suas dificuldades e as suas circunstâncias. Se as pessoas soubessem, se nós, tivéssemos mais lucidez na hora de nós levarmos para uma ilha de edição quais são os sentimentos que nós estamos tendo, que estão nos prendendo e nos agarrando a existências hoje que não nos favorecem, que não são satisfatórias, que não nos fazem pessoas mais leves, mais felizes, mais repletas de amor, mais repletas de alegria. Se nós levássemos os nossos sentimentos para uma ilha de edição, nós iríamos ver a quantidade de material que nós carregamos dentro de nós, emocional, que não nos serve para absolutamente nada e que só faz com que a gente fique impedido de caminhar, de avançar, de extrair da nossa vida momentos maravilhosos e de produzir para a nossa história uma história de um filme de vida absolutamente fascinante e absolutamente maravilhoso. Então fica aquele monstrengo daquele filme enorme, repleto de emoções e sentimentos que fazem com que nós nos apeguemos às coisas, às pessoas, às circunstâncias, ao passado, a isso, aquilo. A quantidade de pessoas que eu trabalho aqui no Ponto de Virada e que tem todas as dificuldades do mundo de dar um corta em sentimentos que os prendem ao passado, a coisas, a pessoas, enfim, é um negócio absolutamente estarrecedor. Nós temos que levar nossos sentimentos, nossos pensamentos e as nossas circunstâncias para uma ilha de edição e levar uma tesoura deste tamanho e começar a cortar aquilo que não favorece a história do filme das nossas vidas. Então, dia 15 de fevereiro, dia de hoje, eu queria instituir com vocês que estão aí assistindo a live, que nós estabeleçamos, o Dia Internacional do Corta. Hoje nós vamos aprender como nós cortamos coisas das nossas vidas, como nós cortamos sentimentos das nossas vidas, como nós cortamos pensamentos das nossas vidas e como nós vamos sentir alívio, leveza e simplesmente vamos nos posicionar, favoravelmente para que a gente avance à medida em conluio com os dias que não param de avançar e que nos ensinam. Você não viverá mais o dia 14 de fevereiro de 2022.
Não adianta mais você ficar preso a ele ou presa. Tudo de bom e tudo de ruim que aconteceu no dia 14 de fevereiro, dia de ontem, já faz parte do passado, já acabou para a vida, já foi absolutamente cortado. Só quem não cortou foram as suas memórias e os seus registros emocionais daquilo que já era, já foi, já acabou. Não vai mais viver aquele dia de ontem, você não vai mais viver aquela história. A sua história começa no presente, nesse exato minuto, e é daqui para frente que nós temos que nos posicionar para avançar na nossa vida. Cortar coisas, cortar pessoas, cortar sentimentos e cortar pensamentos. Se nós não começamos a operar nesse lugar, simplesmente a nossa vida não anda. Como numa novela, muitas vezes eu já vi diretores, presos a uma cena e não paravam de trabalhar naquela cena, e corta para cá e corta para lá e bota mais um negócio e deixa mais uma coisa, e não, mais aquele take é lindo, não pode faltar, mais isso aqui, mais aquilo ali, e você fala: companheiro, companheira, se você não se livrar dessa cena, nós não vamos conseguir fazer a próxima. A edição para. Nós vamos ficar aqui durante 10 dias tentando avançar para fazer um capítulo de novela que nós, teoricamente, temos que terminar hoje. Então, se nós não formos conscientes disso e corajosos nesse lugar, nós simplesmente não avançamos. A próxima cena da história da sua vida não avança, não acontece e não aparece, simplesmente porque você ainda não se livrou das outras cenas que você ainda está tentando cortar, tentando fazer, tentando manter alguma coisa daquilo dentro de você. É preciso cortar para poder diminuir o peso, diminuir a carga e poder ir em frente. É preciso cortar uma série de coisas, uma série de relações, uma série de pensamentos e uma série de sentimentos. Quando nós não sabemos cortar, quando nós não temos a coragem necessária, a força necessária, o entendimento e a consciência absolutamente necessária de que se nós não damos fim a determinadas coisas, as próximas coisas jamais acontecerão nas nossas vidas. Fica então o ser humano preso a uma incorrência única, a um agravamento único da sua história, simplesmente porque ele não cortou. Muitas vezes o ato de perdoar é o ato de cortar. Nós nos apegamos a coisas, erros, culpas que nós fizemos, não nos perdoamos ou não perdoamos outras pessoas. E isso faz com que a gente simplesmente se apegue a esses sentimentos. Esse apego, ele é inconsciente, ele é uma descarga química que faz com que nossos corpos fiquem satisfeitos com um estado de estresse, com um estado de angústia, com um estado de nervoso que muitas vezes nós sentimos. Então é fundamental para a saúde emocional, física e mental do ser humano que ele perdoe, porque perdoar é cortar da sua vida um sentimento que obviamente não lhe traz benefício algum, muito pelo contrário, só aumenta o peso daquilo que você está carregando na sua vida, e lá na frente as coisas não vão dando certo, você não entende por que não está dando certo, porque você tem que voltar lá naquela cena que você não cortou, que você deixou aquela cena correr inteira e fez com que aquilo se tornasse um peso no filme da sua história, fazendo com que o seu filme de repente ganhasse uma lentidão, um peso, uma coisa que faz com que ele não avance, com que ele não ande, com que ele não se desenvolva. Você tem que voltar o filme, ir lá e falar: corta, isso aqui eu vou cortar, eu vou perdoar, eu vou agradecer, eu vou amar e vou cortar. O amor faz com que nós consigamos cortar coisas, pessoas, relacionamentos, emoções e pensamentos da nossa vida.
o amor próprio, o amor por você, pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua saúde mental, emocional, espiritual, física. Você deve cortar, por amor a você, muitas coisas da sua vida que você está carregando aí e que só estão transformando a sua história, o filme da sua vida, num peso, numa coisa que parece aqueles filmes de 10 horas que a gente não suporta ficar assistindo, chato, lamuriado, né? Quem de nós aguenta viver uma história dessas? Assistir já é ruim, quanto mais ficar vivenciando, né, uma história em que o protagonista só reclama de tudo, só reclama da vida, só reclama de tudo que lhe acontece, né, em que a gente está carregando pesos, carregando angústias, carregando faltas das nossas vidas, daquilo que nos falta, daquilo que não temos, daquilo que não podemos, né? E nós vamos carregando. É fundamental, corta, acaba com isso, esquece isso, joga isso para o lugar da onde isso não devia nunca mais ter saído, que é o passado. Nós não viveremos mais essas histórias a não ser dentro de nós. É fundamental levarmos isso para uma ilha de edição, enxergarmos o que nós estamos carregando dentro de nós, o que nós estamos causando de volume, de peso desnecessário dentro de cada um de nós, que deveria ser cortado. Cortar é uma arte, cortar é uma ciência, uma sabedoria. A pessoa que aprende a tirar os pesos de dentro de si própria, os pesos da sua história, a cortar cenas, acontecimentos, pessoas. Quantos seres humanos a gente não vê, né, que por dificuldade de dar um corta em determinada relação familiar, social, profissional ou amorosa, não acaba sacrificando a sua própria vida e a sua própria história pela simples falta de coragem, né, que deve ser obtida, e pela simples pelo nível baixo de amor por si próprio, né, e por amor às pessoas também, porque isso compromete, né, relação, não é sozinho, ou seja, isso compromete a vida de uma série de pessoas, né? Quando nós não estabelecemos um limite, quando nós não damos um corta em determinada história, né, seja de uma relação familiar, seja de uma relação amorosa, seja de uma relação social ou profissional, né, nós devemos dar um corta, né, porque isso é o peso que você está carregando na sua vida, isso é o peso que está te impedindo de avançar, isso é o peso que está te impedindo de continuar evoluindo, crescendo, né, e indo em busca da pessoa que você deve vir a se tornar. Um filme maravilhoso né, que nós gostamos de assistir é um filme, né, em que as cenas ruins, vocês não sabem, elas foram todas cortadas na ilha de edição, elas foram todas retiradas na ilha de edição. Existem uma série, se você pegar um filme maravilhoso que todos vocês amam, pensa aí num filme maneiro que vocês adoram, ou uma novela maravilhosa, enfim, se você olhar por trás o material que ficou fora da montagem final, você toma um susto, é quase um sobrefilme, né? Filmes que tem aí 1h30, 1h40 de duração, na sua primeira versão, eles chegam a atingir 3 horas, 4 horas de filme. Vocês imaginam, por exemplo, o Fala Sério Mãe. Fala Sério Mãe é um filme que tem mais ou menos 1h25, 1h30 minutos. A primeira versão do Fala Sério Mãe tinham 3 horas e 10 minutos. Imagina nós, apegados a tudo aquilo que nós fizemos no filme, nós botássemos no cinema para vocês assistirem Fala Sério Mãe, com 3 horas e 10 minutos de edição, né, de duração. Imagina, né, o filme jamais teria feito o sucesso que fez, o filme jamais teria provocado a vontade, né, das pessoas de assistirem um pouco mais daquilo, né, o filme teria se tornado uma chatice.
não interessa quem estava ali dentro, os atores, as atrizes, diretor, etc e tal. Se você não corta aquilo, o material fica insuportável de ser assistido. Assim é na vida da gente. Fica insuportável de nós vivermos se nós não cortarmos, editarmos muitas coisas que se passam dentro de cada um de nós e muitas coisas que se passam afora de nós e muitas pessoas, circunstâncias e condições. Você tem que chegar hoje e entender conscientemente que é necessário cortar muitas coisas da sua vida para que a sua vida possa avançar. Isso não é ser cruel, isso não é ser um monstro, não estou falando aqui para você ser uma monstra ou um monstro, mas disso depende o seu bem-estar, a sua saúde, o seu desenvolvimento em vida. Então é fundamental que você avance. Disso depende inclusive a vida dos outros, porque eles também ficam presos na sua dependência, na sua amarração ou na sua forma de se apegar a coisas, circunstâncias e pessoas. Você vai prendendo todo o universo, todo o movimento à sua volta, se você não se imbui da coragem necessária para poder cortar determinadas coisas, para poder avançar para um próximo nível de existência. Esse assunto, tá, da edição das nossas vidas, como nós devemos usar a sabedoria da montagem, do corte nas nossas histórias, ou seja, aquilo que não é necessário, aquilo que não lhe causa bem-estar, aquilo que não está ajudando você a evoluir, aquilo que não está servindo para mais nada, aquilo que não está fazendo você crescer, aquilo que não faz você desenvolver, precisa ser cortado da sua história, precisa ser retirado da sua vida. Caso contrário, você vai ficar preso em coisas, cenas, momentos, e você não evolui, não anda e não avança, e aí lá na frente as incorrências são muito desagradáveis, são muito ruins, porque nós vamos obter consequências que nós não vamos entender o porquê que estão acontecendo nas nossas vidas, mas é justamente pelo fato de nós não termos cortado lá atrás coisas, sentimentos, pensamentos, pessoas, circunstâncias, condições, e nós fomos empurrando aquilo com a barriga, fomos deixa, e lá na frente a vida então se encarrega de causar aí todo tipo de incorrências, de dificuldades, justamente porque você não foi corajoso, amoroso para com você mesma, para com você mesmo, para poder cortar coisas que deveriam ter sido cortadas e que ainda está em tempo, uma vez que o seu filme ainda está correndo, ou seja, está na hora exata, hoje, 15 de fevereiro, de você fazer como os dias, né? Impõe a nós um conhecimento fabuloso e que os unifica, ou seja, tudo é passageiro, nada vai ser retornável, não adianta. A única coisa que prende e tenta manter em eternidade as coisas, pessoas, circunstâncias e condições é o ser humano, que se apega, se agarra e se conlui emocionalmente com o que está vivendo, de forma que não consegue então desapegar disso, desapegar de dor, desapegar de sofrimento, desapegar de falta, desapegar de angústia, desapegar de uma série de coisas para poder se pôr em estado de paz, tranquilidade, leveza, para poder avançar. Porque muita culpa, muitas questões racionais que vão fazendo com que a pessoa, para dar um corte na vida dela, ela tenha que pensar 30 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses para falar assim, eu preciso tirar isso da minha vida. E aí isso demora, justamente porque a emoção nos apega às coisas, às pessoas. Aquilo que nós sentimos é o que nos apega. E a coisa então mais difícil de nós nos desapegarmos são os nossos
sentimentos, as nossas emoções, esse é o que nos prende àquilo que nós deveríamos cortar e não conseguimos, e aquilo que nos amarra em condições e circunstâncias que nós não queremos mais viver. Como nós, então, cortamos sentimentos dos quais nós gostaríamos de nos livrar? Simplesmente gerando, né, dentro de nós novos sentimentos e novas emoções, a partir do momento em que você impõe uma nova tonalidade de emoção, um novo caráter emocional, uma nova energia de emoções diferentes para dentro de você, para a sua vida e para a sua história. Você está desapegando daquelas velhas emoções que você carrega por tanto tempo e que você está com toda a dificuldade do mundo de desapegar delas, tá? E isso vai, na verdade, te ajudar a enxergar a tua vida diferente, vai falar, caramba, eu posso cortar muito mais coisas do que eu imaginei que eu pudesse, ou seja, eu estou me prendendo a muito mais coisas, e isso é uma consequência das suas emoções primárias, prioritárias, né, determinantes, vamos dizer assim. Mudou as emoções, fica fácil de você desapegar, fica fácil de você cortar, fica fácil de você desapegar de uma série de coisas que precisam ser cortadas. O que prende, né, um diretor a uma cena que ele não consegue cortar na ilha de edição é justamente o apego emocional àquilo que ele fez, né? E ele vai racionalizar, né, falando, a equipe trabalhou, como é que eu vou explicar para os atores que eu estou cortando essa cena? Mas e não vai fazer falta essa cena? Você fala, não vai. Pode ficar em paz, não vai fazer falta nenhuma para você. Nada do que você está sentindo hoje, nada do que você está pensando, nada do que você está sentindo falta, nada disso vai fazer falta na sua vida, muito pelo contrário. O que está fazendo falta é o seu próximo passo, é o seu próximo estágio, é o seu próximo nível. Muitos diretores também ficam apegados aos planos, e eu lembro de ver o sofrimento no set de filmagem, os atores repetindo, a Carminha Lúcia lembra bem disso, e repete, porque o diretor está apegado àquele plano, tem que ser daquela forma, a câmera tem que vir aqui, parar assim e fazer assado, e fica todo mundo num sofrimento. Isso é uma representação da angústia do ser humano, que está apegado a uma série de coisas e tem que falar, xará, desmonta esse plano aí, bota a câmera para cá, enxerga diferente e olha diferente e grava essa cena e vai para a próxima cena, pelo amor de Deus. E a pessoa ficava lá pegada, doída. E a mesma coisa funciona na nossa vida. Nós ficamos enxergando as coisas dentro de uma imagem só, de uma forma só. Eu só consigo enxergar aquela pessoa com raiva, eu só consigo enxergar aquela pessoa daquele jeito, eu só consigo enxergar a minha situação como muito ruim, a minha situação é ruim. Você fala, desapega dessa visão. E se a sua situação for boa, porque está te ensinando alguma coisa, e se a sua situação for importante para o seu estágio de crescimento, então ela é positiva para você. E se você entender que as pessoas são diferentes e que sim, elas pensam diferente, elas sentem diferente, elas agem diferente, e a única pessoa que você está gerando aí dificuldade de se libertar é você, com um sentimento que você que gerou dentro de você em relação a outras pessoas. Assim é a raiva e a paixão. São dois sentimentos que prendem a gente, as pessoas, né? A raiva e a paixão são coisas que fazem com que a gente só consiga enxergar de um jeito e fazem com que a gente se apegue às pessoas, pela forma positiva ou pela forma negativa, né? Só que todo apego vai cobrar sua conta no final da sua história. Da mesma forma que um filme fica pesado, né, lá na frente, se você deixa tudo acontecendo, né, se você deixa todo o peso da sua história presente hoje, né, o filme fica pesado, difícil de levar, difícil de carregar. Por isso as pessoas falam, a vida é difícil, é dura. Não, duro
é o sentimento de apego que a gente tem a tantas coisas inúteis que nós pensamos o dia inteiro, tantas coisas inúteis que nós sentimos o dia inteiro, tanto apego a coisas, circunstâncias, faltas e pessoas que nós nos retemos aí o dia inteiro. Aí fica difícil mesmo, aí fica duro, mas é só uma questão de nós estipularmos aí o corta, né? Como se nós estivéssemos numa ilha de edição, tá? Um dia eu vou ensinar vocês a fazerem isso. A gente vai sentar juntos numa ilha de edição. Já vi que o John Guarita tá aí, que é o chefe dos editores lá do Ponto de Virada, né? São todos os meninos, na verdade, são editores talentosíssimos e maravilhosos, e ele sabe bem do que eu estou falando. Um dia eu vou ensinar vocês a fazerem as edições da história do filme da vida de vocês, cortando aquilo que não é necessário, cortando aquilo que não é saudável, cortando aquilo que não está ajudando você a contar melhor a sua história de vida, que não está ajudando você a evoluir na sua história, que não está ajudando você a crescer, a se tornar um ser humano muito melhor na história da sua vida. É importante olhar para dentro. A história do filme das nossas vidas está gravada num registro, né, interno, que é chamado de subconsciente. No cinema nós chamamos de HD, é uma pecinha desse tamanho que faz a gravação, o registro, fica tudo registrado ali, de tudo que foi gravado. Nós pegamos esse HD, botamos na ilha de edição e aí nós começamos a eliminar aquilo que não vale a pena, que não é bom, que não faz com que a história se torne uma melhor história. Da mesma forma, nós devemos entrar em contato, né, com a nossa mente subconsciente, passarmos o filme da história de nossas vidas, né, na nossa consciência, e saber o que nós estamos, por que nós estamos nos apegando tanto a tantas coisas que só estão nos dificultando o nosso caminhar pela estrada da vida, que só estão nos impedindo de nós termos uma vida repleta de coisas e acontecimentos absolutamente espetaculares e maravilhosos, absolutamente sensacionais, né? O medo é uma forma de apego muito pesada, né? Mas o que vai acontecer? Vão acontecer coisas incríveis e vão acontecer coisas complexas. E é isso que vai acontecer, porque a vida é isso. E é importante você passar para a próxima fase, passar para o próximo nível, desapegar das cenas que você já viveu e avançar para as cenas que você quer viver. Porque são essas as cenas maravilhosas que você quer viver, que te interessam de verdade e que vão mudar a sua história. Criar cenas maravilhosas, ir em busca de acontecimentos espetaculares e simplesmente soltar aquilo que não lhe presta mais, aquilo que não lhe serve mais. Tenha certeza, o universo está em pleno desenvolvimento, em plena mutação. Se você quiser entender como o universo se molda, mas isso aqui era para acontecer e tal, e tinha que acontecer e tudo mais, tudo bem, tinha que acontecer para o seu aprendizado, para o seu entendimento do nível de desapego que você devia ter. Mas se você já vem trabalhando esse desapego, esse corta, outras coisas vão ter que acontecer, diferentes coisas vão acontecer. Por quê? Quer entender como é que o universo se molda? Pega a água, bota a água num copo, você vai ver que ela vai tomar o formato do copo. Bota a água numa jarra, ela vai tomar o formato de uma jarra. Bota a água numa bacia, ela vai tomar o formato da bacia. Bota a água no balde, ela vai tomar o formato do balde. A água é uma representação de como o universo e a vida vai se moldando à medida que você constrói o recipiente necessário para que as coisas possam vir a acontecer ou não na sua vida. Para você moldar esse recipiente, é importante cortar e eliminar coisas, pessoas, circunstâncias, pensamentos e principalmente os sentimentos que lhe prendem, lhe amarram a cenas que já foram, a cenas passadas, acontecimentos passados
e não vão lhe trazer benefício nenhum e não vão te ajudar a avançar na sua vida se você ficar amarrado, amarrada, preso ou presa em determinadas verdades, determinadas crenças, determinadas emoções, determinados acontecimentos que já fazem parte da sua vida passada, que você tem que dar um corta e falar tchau para isso. Agora eu vou ser uma nova versão de mim mesmo e vou contar uma nova história sobre a minha vida, completamente diferente da vida em que eu estava apegado, da vida em que eu estava preso, da vida em que eu estava amarrado. Ou seja, a partir de hoje, 15 de fevereiro, é quando nós cortamos, quando a gente dá o corta, que as coisas podem avançar, que a vida pode ir para frente, que as coisas podem se tornar novas para você e que você pode despertar para novas emoções, novos sentimentos, novos pensamentos, uma nova qualidade de vida, novos acontecimentos absolutamente espetaculares e bacanas, novas coisas maravilhosas que podem vir a acontecer na sua vida. Nós cortamos o passado, perdoando a nós e as pessoas, agradecendo a tudo que nos aconteceu, mas agradecendo porque entendemos o benefício, não porque o Pedro está mandando, está dizendo, sugerindo agradecer, mas porque nós temos que entender o quanto isso foi bom para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Aí eu consigo agradecer. Só por agradecer não vai te livrar da cena, tá? Tem que entender o porquê, agradecer, entender o porquê se perdoar, entender o porquê perdoar todo mundo. Libertou, você deu um corta em tudo que estava ali desapegando, em tudo que estava ali prendendo, lhe amarrando, e assim você vai para frente e vai viver a sua vida nova, de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, tá? E, obviamente, o corta nas coisas que estão à sua volta, tá? E quando nós cortamos os sentimentos, tá? Nós simplesmente conseguimos nos libertar de muitas coisas que nos prendem, tá? É a emoção que lhe prende a determinadas circunstâncias e situações. Por exemplo, uma situação de carência financeira, a pessoa fica angustiada, tá? Quais são as emoções de uma pessoa que está sentindo falta de recursos financeiros? Angústia, preocupação, tensão, né? Sofrimento. Tem várias coisas, né, que nós podemos enumerar como emoções sentidas por pessoas que têm carência financeira. E essas emoções são justamente o que aprendem na sua situação de carência financeira. Olha que loucura, né? É isso que ela sente em relação à circunstância, que aprende, amarra, e ela se torna um com a situação que ela está vivendo. Dificuldades de relacionamento, dificuldades de desenvolvimento profissional, né? O que você está sentindo em relação a essas coisas é o que te prende a essas coisas. Quando nós mudamos o sentimento, mudamos a energia da gente em relação a tudo que está à nossa volta, e aí conseguimos desapegar de coisas, pessoas, circunstâncias, e aí nós podemos nos libertar para avançar e evoluir, continuar o processo de evolução da nossa vida. Enquanto nós não nos libertamos das emoções que nos prendem, significa que nós não aprendemos as lições necessárias. Significa que nós não aumentamos o nosso nível de amor por nós. Significa que nós estamos com um nível baixo de amor próprio, agarrados a emoções e sentimentos negativos, e ficamos aí presos às cenas do passado. Tá? Então, quando nós aumentamos o nosso nível de amor por nós e nos reconhecemos como merecedores de uma vida absolutamente fantástica, saudável, maravilhosa, repleta de luz, repleta de alegrias, repleta de felicidades, repleta de encontros maravilhosos, desencontros espetaculares, repleta de serviço ao próximo, repleta de coisas absolutamente extraordinárias. Quando nós
nós nos entendemos merecedores disso, quando nós sentimos dentro de nós as emoções decorrentes da intenção de termos realmente uma vida maravilhosa e uma vida espetacular, quando essas novas emoções começam a tomar conta da gente pela prospecção de que nossas vidas podem se tornar de fato extraordinárias, espetaculares e maravilhosas, nós estamos mudando as emoções que nos prendem às coisas, estamos dando um corta nas emoções que estamos amarrados e presos a outras coisas, que estão nos prendendo a outras coisas, e assim nós estamos nos libertando para novas histórias, para novos acontecimentos, novas circunstâncias, novas situações. Quando nós nos entendemos merecedores, e você acredita, é um ser humano divino, um ser humano espetacular, um ser humano maravilhoso, um ser humano que tem dentro de si a capacidade, a potência de criar, imaginar coisas absolutamente lindas e extraordinárias acontecendo na sua vida. Isso vai lhe proporcionar uma emoção diferente, e aí você vai estar emergindo todos os seus potenciais divinos e humanos, que vão fazer com que você simplesmente rasgue esse planeta ao meio de tanto amor, de tanta felicidade, de tanta alegria, ocasionando então circunstâncias, situações e acontecimentos que vão te pôr, né, em outro nível de aprendizado, em outro nível de entendimento, e você vai continuar a tua jornada aprendendo, crescendo, evoluindo, mas de uma forma muito mais amorosa, de uma forma muito mais consciente, e de uma forma em que você entenda o que te prende e o que você precisa aprender a aumentar o seu nível de amor por você, se soltar dos sentimentos que te prendem, te agarram, e gerar dentro de você novas emoções que vão fazer com que você ganhe esse mundo de ai meu Deus, que vão fazer com que você expanda todas as coisas maravilhosas que existem dentro de você, que vão fazer com que você simplesmente exploda de amor nesta terra, fazendo com que você se torne uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais em paz, mais repleta de amor, mais repleta de luz, mais repleta de coisas absolutamente extraordinárias e maravilhosas que brotam dentro de você constantemente, caso você se direcione para isso, caso você tenha atenção, consciência que você nasceu com a sua essência divina dentro de você. Ou seja, você pode arrepiar o coco, você pode rasgar o couro, você pode simplesmente pipocar de amor por esse planeta Terra. Isso tudo está dentro de você. É uma questão de você só mexer as coisas e falar: eu preciso cortar do filme da minha vida o que não me serve, vou cortar com amor, gratidão e perdão. Ou seja, aumentando o meu nível de amor por mim, e aumentando o meu nível de amor por mim, eu vou começar a prospectar para a minha história e para a minha vida cenas absolutamente maravilhosas, acontecimentos incríveis, momentos extraordinários, o que vão fazer com que eu exploda de emoção positiva, bacana, amorosa, o que vai fazer com que eu entre numa frequência e numa incorrência de coisas absolutamente fantásticas e maravilhosas que vão gerar resultados em perfeita decorrência, resultados absolutamente afinados com a forma com a qual você está se sentindo agora, nesse exato momento. Quais são os melhores sentimentos que você pode gerar dentro de você, como fazer isso, né? Aí a gente entra na parte da criação de uma nova história de vida, que é outro processo aí do nosso método de aumentar o seu nível de amor por você, para que você possa dar um lindo ponto de virada na história do filme da sua vida. Está tudo em suas mãos, você tem as ferramentas necessárias, você nasceu com a essência, com tudo que você precisa, com tudo que lhe basta para você poder arrebentar, de explodir de amor nessa terra. Você não nasceu com nada lhe faltando, no sentido de que, se você pensa e você sente, você tem tudo que você precisa dentro de você para poder simplesmente explodir e rasgar esse planeta ao meio, pipocar por aí de tanto amor, de tantas coisas absolutamente maravilhosas que você vai começar a gerar
na sua vida e na sua história, e claro, lembrando de cortar aquilo que não lhe presta, cortar aquilo que não lhe serve, tá? Pessoal, muito bom dia a todos nós aí. Como fazer? A gente vai contando isso aí, Deise. Só fica com essas informações hoje aí na tua mente, que isso aí já vai causar um burburinho aí dentro de você, tá? Bom dia aí a todos. Muito obrigado aí, Irene, muito obrigado pela sua presença. Deise, muito obrigado. Lucas, bom dia, meu filho, um dos maiores cineastas desse país, muito obrigado. Pedro, você estudou psicologia? Não, psicólogo Jairo, meu querido irmão, não estudei psicologia, tá? Embora tenha trabalhado com psicologia no correr dos meus 20 anos como diretor, tá? O diretor, ele é por nascença, tá? Um psicólogo nato, vamos dizer assim. Claro que não chego aos pés de uma pessoa que tenha estudado realmente a fundo a psicologia, tá? Mas em intuição nós precisamos de alguma forma desenvolver aí conhecimentos psicológicos para poder ajudar, né, a nós no nosso trabalho e as pessoas que estão envolvidas com a gente, tá? Não estudei, tá? E admiro muito as pessoas que se dispõem a estudar nessa área, porque esse é um estudo, né, de muita serventia para o ser humano, tá? Então é isso, Jairo, é tudo na intuição, tá? É tudo aí no trabalho e no dia a dia do trabalho, tá? Bloquear pessoas também vale. Tem que cortar tudo o que não lhe presta, o que não lhe cabe, tá? Vale bloquear pessoas também nesse processo. Tem que cortar tudo o que não está em acordo com o seu pleno desenvolvimento, o seu pleno crescimento. Uma das maiores incorrências, tá, de sofrimento da humanidade está relacionado a pessoas que elas não conseguem cortar das suas histórias e das suas vidas por culpa, ressentimentos, por uma série de motivos, tá? As pessoas ficam presas a outras pessoas, e isso é uma das causas mais frequentes. O Jairo, que é psicólogo, pode confirmar isso que eu estou dizendo. Isso é uma das causas mais frequentes, tá? De sofrimentos, tristezas, angústias e de trava no desenvolvimento, tá? E na evolução pessoal de muitos seres humanos nessa terra. São as pessoas, porque tudo está ligado aos nossos relacionamentos, tá? A forma como nós nos relacionamos com a gente mesmo e a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, tá? Apego às pessoas de forma positiva ou mesmo de forma negativa, tá? Faz com que nós tenhamos aí uma causa de sofrimentos muito grandes e muito constantes nas nossas vidas. É uma das coisas mais difíceis, né, do ser humano cortar da sua vida, e embora seja absolutamente saudável e necessário, tá? Absolutamente saudável e necessário. Infelizmente, muitas das culturas religiosas ficaram impondo uma carga de culpa, né, e de preceitos, né, absolutamente violentadores aos seres humanos, que os impediu, né, de cortarem pessoas que no caminhar de suas histórias fez com que elas simplesmente, por falta da coragem, da capacidade de cortar pessoas da sua existência, acabaram perdendo suas próprias vidas, tá? De forma direta ou mesmo de forma paliativa e indireta. Quantas mulheres nós não vemos presas e agarradas a casamentos que só lhe fazem mal, a casamentos e relações que só lhe destroem a vida, que destroem o mínimo de amor que elas deveriam ter por elas, né? Infelizmente, na dificuldade, na culpa, no ressentimento, né? Na falta de coragem, na falta de firmeza, na falta de grandeza interna, elas acabam se sujeitando, se submetendo, se subjugando a outras pessoas, né? Muitas vezes seus próprios maridos, né? Ou filhos, tá? Também, tá? Que vão sugando dessa pessoa toda a energia que ela tem. Nada mais é do que a vida gritando para ela: tenha um mínimo de amor por você, liberte-se, tenha um mínimo de amor por você, liberte-se, corta, essa é a palavra-chave para nós darmos leveza
e libertação para as nossas almas, tá? Uma hora você vai ter que cortar tudo da sua vida. Então começa a cortar agora para você poder pelo menos desfrutar da sua existência, promover novos encontros, promover novas circunstâncias, promover novas situações que vão fazer com que você possa enriquecer a sua experiência de vida. No final das contas, é isso que vai valer, tá? Pessoal, muito obrigado aí, 10h02, muito obrigado aí por vocês me cederem coisa tão preciosa da vida de vocês, como o seu tempo. Eu espero que eu tenha sido útil, espero ter ajudado. Fica com essa conversa dentro de vocês, fica martelando essa conversinha aí na mente de vocês e começa a perceber o que no filme da sua vida você está apegado, apegada em emoções, em pensamentos, em coisas, em circunstâncias e em pessoas, tá? Atentem-se para isso e começa a criar aí uma consciência a esse respeito. Isso vai fazer com que você consiga enxergar e sentir coisas que você tem que cortar e coisas que estão lhe ajudando a avançar, tá? É um discernimento que nós vamos criando dentro de nós e que nós vamos percebendo, tá? No correr da nossa vida sobre o que está nos fazendo bem, o que está nos trazendo benefício e crescimento, mesmo que seja uma incorrência negativa, tá? E o que não está nos fazendo bem, o que não está nos trazendo crescimento nem desenvolvimento nenhum, tá? O que não está servindo para o seu bem-estar, para a sua plenitude de satisfação, paz, harmonia, felicidade, alegria e amor, o que você está segurando por falta de amor por você e o que você tem que soltar, cortar, desapegar, e claro, sempre conseguiremos fazer isso a partir do momento em que nós aumentamos o nosso nível de amor por nós, tá? Isso não é egoísmo, isso é sobrevivência, isso é dar valor a um presente que você ganhou, que é a sua vida, que é a sua história e que você tem que tratar dela com o maior carinho, com o maior respeito do mundo, tá? Amar a todas as pessoas, respeitar a todas as pessoas, partindo de você primeiro, tá? Partindo de você primeiro. Caso contrário, o resto é tudo teoria e falsificação. Amor ao próximo paraguaio. Não caia nessa. Faz amor de verdade por você e aí você vai conseguir amar o outro também de verdade, tá? Não entra nessa de amor paraguaio não, que isso aí é falsificação, tá? Com todo o respeito aos paraguaios, pelo amor de Deus, é só uma forma de falar aqui. A brincadeira, tá? Pessoal, muito obrigado. Amanhã às 9h07 estaremos aqui de volta, tá? 9h07, trazendo aí uma outra, tá? Conversa aí. Aos pouquinhos a gente vai te alimentando para você poder ir juntando uma série de informações, uma série de consciências ou um aumentar do seu despertar de consciência para você ir podendo fazer do filme da história da sua vida uma verdadeira obra-prima para você pipocar de amor por esse planeta, para você explodir de amor por esse planeta Terra, para você rasgar esse planeta ao meio de tanto amor, de tanta felicidade, de tantas coisas absolutamente maravilhosas e incríveis que você merece ter, viver, fazer e ser, tá? Muito obrigado a todos. Van, muito obrigado. Isabela, Cid, muito obrigado. Carmen Lúcia, muito obrigado. Glauci, muito obrigado. LDC, muito obrigado. Muito obrigado a todos aí. Caminha, um beijo para todos aí. Eloviana, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Harmônica Japamales, muito obrigado, Deise, muito obrigado, Deusa Lopes, amei demais a live de hoje, estava precisando ouvir essas verdades, porque a gente fica apegado, tem dificuldade de cortar, isso é um negócio muito, muito sério. Aí meu filho, que é um cineasta muito melhor do que o pai dele, sabe, né, a dificuldade que nós temos de desapegar de certas coisas, né? Uma vez que trabalha nessa área aí. Claudinha, um beijo para você, a melhor professora do Brasil. Luciana Alencar, um beijo, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, que todos tenhamos um 15 de fevereiro absolutamente fascinante, o 15 de fevereiro, o Dia Internacional do Corta, tá? O Dia Internacional do Corta, e que nós tenhamos aí um dia fabuloso, todos nós. Beth de Brasília, Distrito Federal, muito obrigado, Beth, pelo seu carinho, muito obrigado pela sua consideração aí comigo. Alês, muito obrigado. Marisa Anjos,
Um beijo para você, minha irmã, espero que esteja tudo bem aí. Minha querida Marisa, muito obrigado aí, um beijo para você. Marinel Bonfim, muito obrigado. Marinelli Bonfim, perdão, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, que todos nós tenhamos um dia maravilhoso, que todos nós tenhamos um dia fabuloso, que todos nós tenhamos um dia repleto de luz, repleto de amor, de muitas realizações, de coisas absolutamente maravilhosas que virão na sua vida com certeza, a partir do momento em que você der um corta em determinadas emoções e começar a gerar dentro de você emoções maravilhosas e lindas pelas coisas absolutamente fascinantes e extraordinárias que irão acontecer na sua vida, tá? Muito obrigado aí a todos. Vamos cortar o que não acrescenta. Aracaju, é isso aí. Glauciane Rio, um beijo para você, minha irmã. Um beijo, Beth, Distrito Federal, um beijo para todos vocês. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.